Bruna, então a questão seria a seguinte: você passou da análise do femicídio, que ainda tem uma sua importância, e você vai apresentando essa preciosa monografia em diferentes realidades e contextos do mundo inteiro, não? Passou a ser uma blogger, não? Sim. Mas escolheu, e essa coisa me fez muito pensar, Outro polo. um outro polo do feminino, ou seja, a figura das ninfas, não? Sim. Como aconteceu, como ocorreu essa passagem? Eu sou uma defensora dos direitos das mulheres, né? Porque ainda é algo muito recente as mulheres serem detentoras de tantos direitos, né? Como é hoje em dia. Então, isso é algo recente ainda na humanidade que está se consolidando cada vez mais. E uma coisa que eu acho assim, maravilhosa no mundo feminino é a questão do sagrado feminino. Então, se de um lado eu tento fazer esse trabalho de denúncia de violação de direitos humanos, de mulheres especificamente, ou de direitos humanos no contexto universal, mas ligado a uma violação no âmbito feminino, uma perseguição de gênero. Do outro lado, eu também tento exaltar o sagrado feminino. Não a exaltação do sagrado feminino sob um cunho religioso, Francisco. Não é essa a exaltação do sagrado feminino. Mas eu gosto muito da cultura antiga, da cultura greco-romana, por exemplo. E, obviamente, todos nós sabemos que aquelas questões, aqueles mitos, né? Sempre existe um fundo de verdade, um fundo de verdade relativizado, né? Que vai se moldar de acordo com quem está tendo contato com aquela história, com aquele mito. Então nós temos a questão das ninfas. As ninfas, na verdade, elas são marginalizadas, elas foram marginalizadas, né? A proposta das ninfas na mitologia grega foi uma, e hoje em dia a gente vê as ninfas sobre uma proposta totalmente pornográfica. E daí eu entro como defensora, agora, não só das mulheres, mas dessa figura mitológica das ninfas. Ninfa é Lolita, não? Hoje em ninfas dia, é Lolita, infelizmente, hoje em dia ela é ligada mais ao lado sexual. Então, hoje em dia, inicialmente eu tenho uma página no Facebook chamada Ninfas de Dionísio, né, que são Nymphs of Dionysus, acho que a pronúncia é mais ou menos assim, que ela é muito visitada, principalmente por pessoas de outros países, né, da Europa, de maneira predominante, em que eles entenderam, eles captaram, os seguidores da página, eles captaram qual foi a minha intenção, né? Minha intenção foi a valorização da mulher na figura da ninfa, a valorização da mulher na figura da ninfa, não agora ligada no lado atual, no sinônimo de pornografia, e sim no lado emocional, na complexidade psicológica e emocional que tem o feminino. Porque, como você sabe, como eu bem assisto também nas suas palestras, você sempre diz que o homem também é um pouco mulher. O homem também tem uma natureza feminina, né? Então, tudo no mundo tem uma natureza feminina. Tudo palpável tem uma natureza feminina, tem um feminino. Nesse sentido, se você me consente, o que chamou muito a minha atenção é que você coloca fotos combinando elas com textos de psicólogos e de psicanalistas bem importantes. Sim, né? Sim. Principalmente a maioria deles homens. Justamente para fazer esse elo. Porque aqueles homens, aqueles pensadores, vários, Platão, Aristóteles, Che Guevara, Jesus Cristo, entre outros, Jean Paul Sartre, entre outros. Que você ama particularmente. Eu amo particularmente o Platão, que eu amo particularmente. Alguns psicanalistas como Freud, né? O Carl Jung, que eu sou apaixonada também. O Lacan, né? O desejo é a essência da realidade. Então eu pego homens que eu sinto que esses homens, a presença feminina dentro deles é forte. Então eu pego algumas quotes, algumas frases marcantes desses pensadores e faço uma associação com cenas de filmes, na sua maioria filmes clássicos ou filmes recentes, mas que teve uma boa aceitação internacional. Achei muito interessante
a sua escolha de uma jornada particolare di Ettore Scola. Você amou particolarmente esse filme, Sim, não é? sim, muito. Porque tanto ele como O Último Tango em Paris, eu vejo a figura do homem, né, do personagem masculino desses dois filmes. O Marlon Brando, O Último Tango em Paris, e o Marcello Mastroianni, que eu tenho um fascínio especial pelo Marcello Mastroianni, em Una Giornata Particolare. O Marcello Mastroianni, ele é um homossexual que, mesmo sendo homossexual, ele consegue ser afetado pelo lado feminino da Sophia Loren, do personagem da Sophia Loren. Ele consegue ser afetado. Então nós temos aquele contexto político do filme, do nazismo, do nazifascismo, mas ele também tem essa questão emocional, psicológica, do que aquela mulher passava, aquela mãe que ficava em casa todos os dias, cuidando da casa e que não tinha uma existência individual, respeitada. Ela era marginalizada também. E de repente ela tem contato com esse personagem do Marcello Mastroianni, que era um comunista. Que é a ninfa, então. Que é a ninfa do a filme. verdadeira ninfa do filme, não? Que é a verdadeira ninfa do filme. E que ele consegue tocar o coração dela, que tinha sido tão viciado do machismo, do nazifascismo. Então ele consegue tocar o coração dela e mostrar a importância para ela. Então a ninfa ali é o personagem de Marcello Mastroianni. E ele, mesmo assim, ele consegue captar o lado feminino que estava massacrado da personagem da E ele também é reprimido pelos fascistas, não? No final do filme. Sim, ele acaba indo embora, claro, ela continua com a vida dela e ele deixa um livro com ela, que se eternizou. Ele não consegue, ele mesmo sendo homossexual, ele não consegue resistir a personagem da Sophia Loren, esse boom, vamos dizer assim, de emoções que aquele personagem tinha, de emoções interiores. E o Último Tango em Paris, nós temos o Marlon Brando, né, que ele vive um personagem que a mulher trai, que depois ela se suicida. Naquele caso também você acha ele a ninfa? Ele a ninfa. E nós temos a menina, vamos dizer, a moça, a menina, que ele se apaixona de uma maneira casual, que ele não quer ter inicialmente nenhum tipo de ligação emotiva. Só que ele tem. O mais interessante nesse filme do Bernardo Bertolucci é que ele tem ele já ama essa menina desde o início, porque mas ele está vivendo uma situação de transição, de traição e morte do amor dele. Ele ainda não está aberto totalmente, mas ele já a ama. E a gente pensa no filme todo como ele está ainda transtornado psicologicamente por todas essas questões dentro da cabeça dele. Ele joga com o emocional e com o psíquico da menina. Então a gente pensa o tempo todo que quem ama é a menina que ama, mas a menina também está noiva de uma pessoa da mesma faixa etária dela, que venera ela como se ela fosse uma atriz que faz filmes dela. Mas ela está apaixonada pelo personagem de Marlon Brando, que trabalha o psicológico dela, que deixa ela confusa. Então, às vezes ela fica assim, sem saber se esse homem mais velho a ama ou não. E aí no final, aquele final que até eu critico, que eu não gostei muito que ele morre no final, que ela justamente mata ele no final, e que a gente percebe que quando ela diz não, que ela não quer mais, ele se desespera e diz, mas eu te amo. Mas por quê? Porque ele conseguiu enterrar a viúva, ele conseguiu enterrar a esposa, e aí ele se considera livre, porque ele era fiel à esposa não era fiel, mas ele ficou fiel até o último momento, em que ele consegue exorcizar essa esposa. E aí ele se lança, mas aí a menina não quer. Então, na verdade, a ninfa do Último Tango em Paris é o personagem do Marlon Brando. E nesse sentido, como última questão para mim, não? Agradecendo-te, Bruna, nesse sentido, tem um filme que você amou também, mas é que na minha visão é um pouquinho mais ambíguo, na linha das ninfas, ou seja, 8 e meio de Federico Fellini. Qual a sua visão, o sujeito desse filme? Esse filme, na verdade, eu vi mais como uma biografia do Federico Fellini, né? Mais uma vez, Marcello Mastroianni fazendo o personagem de um produtor de cinema, né? Em que ele estava com várias questões na cabeça dele, em que questões da infância, questões sobre o feminino, questões sobre aquele monte de mulher que circundava ele, de atrizes, de amantes, de mulheres interessadas, e ele se via confuso,
E ele passou, porque ele acabou chegando a um estado psicológico transtornado. E quando ele chega nesse estado psicológico transtornado, é quando ele se encontra com o feminino dele. Ele tem acesso ao feminino dele. Então, o feminino dele aparece na Cláudia Cardinale, que ele tem ilusões, ele tem alucinações com a personagem Então, da Cláudia Cardinale seria, em termos o lado junguianos, feminino. o seu lado feminino, o lado feminino dele. O lado feminino dele. Então, Francesco, no Nymphs of Dionysus, que na verdade as ninfas foram as protetoras de Dionísio, do deus Dionísio, né, o deus do vinho, o deus das festas, e o Dionísio foi que inaugurou o teatro romano, no teatro grego, desculpa, e o teatro romano posteriormente. E inaugurou o cinema. Então, E, o 8 e mezzo é uma síntese, das tudo, ninfas do Dionísio. Tem o cinema, tem o Dionísio, tem as ninfas, tudo num filme só. Então, particularmente, eu tentei fazer a fusão do sagrado feminino sobre a perspectiva cinematográfica das mulheres mais exaltadas no cinema e de homens também, cujos personagens tinham uma expressão feminina, como Charles Chaplin também, no City Lights. Charlie Chaplin, que é a mãe do garoto. Do não? garoto do também, que eu ainda não introduzi esse filme, mas eu irei introduzir. Eu comecei com City Lights. City Lights. Né? Que ele é feminino. O Charlie Chaplin em si, ele é um Dionísio. Então, Dionísio ali pra mim, na minha página do Facebook, em primeiro lugar é o Charlie Chaplin. E aí nós temos o Charlie Chaplin como primeiro Dionísio, pra mim. Sabe? Porque ele inaugurou o cinema. Claro que existiam outros criadores de cinema, existia o criador oficial do cinema, mas o Charlie Chaplin, para mim, ele efetivamente inaugurou o cinema. Ele foi o primeiro Dionísio da indústria cinematográfica. E ele tinha esse lado feminino de ternura. O Charlie Chaplin, ele era ternura cinematográfica. Então, você achou o Chaplin, que também é o mais visitado, não? Entre os homens, não? Da sua página sim. de ninfas e de Dionisos. Então, achou ele enquanto Dioniso, não? Enquanto Dionísio. Porque o Dionísio, ele foi protegido pelas ninfas, porque a Hera, a esposa de Zeus, queria matar o Dionísio, que foi fruto de uma relação. E a esposa dele, se bem lembro, tem nome de Ora, não? Ora, que é o Ira, mesmo nome, Ira, não? Então ela perseguiu Dionísio criança para tentar matar de todas as formas. E aí Zeus, protegendo o seu filho Dionísio, que ele teve esse filho com a humana, nas suas relações extraconjugais, ele manda o Dionísio para as ninfas do Oriente. As ninfas, o que seria, gente? As ninfas não eram Lolita, a ideia das ninfas não está ligada com a ideia de Lolita. Ai, você pode cortar essa parte que eu cometi um erro. Então, o Charlie Chaplin, para mim, ele é a representação na minha página, de maneira ousada, eu vou dizer, do Dionísio. Porque o Dionísio, na verdade, ele foi perseguido pela Hera, Ora, Ira, a esposa do Zeus. Ora é a esposa do Charlie Chaplin. Também, por coincidência, nomes bastante parecidos. Então, entre as esposas então, que o seu teve, lapsus é particularmente significativo, esposas, ele apreciava o feminino, ele teve várias esposas. Então, a Hera perseguia o menino Dionísio, que foi fruto de uma relação extraconjugal do Zeus com uma humana, entre várias relações extraconjugais que o Zeus tinha, Zeus maravilhoso. Então, daí, para proteger o seu filho, Zeus manda o Dionísio para os cuidados das ninfas. Então, você vê, Francesco, que ninfas não tem nada a ver com pornografia. São protetoras, são elementos da natureza. Elementos da natureza que inicialmente são representados pelos deuses, mas que as ninfas protegem. As ninfas protegem. Então, as ninfas são meninas, elementos da natureza, protetoras inicialmente de diversos elementos da natureza. Então, temos as ninfas dos rios, dos mares, dos lagos, das florestas, né, dos bosques. Então, não tem nada a ver com a ideia pornográfica. A ideia pornográfica das ninfas surgiu com o culto a Dionísios, né, que Dionísio ele inaugurou o teatro grego, né, o culto a Dionísio inaugurou o teatro grego. Por isso que eu criei ninfas de Dionísio, ninfa sagrado feminino. Dionísios porque é cinematográfico. Né, a transposição numa cena do outro. Sim, e daí ninfas de Dionísio porque as ninfas protegeram Dionísio.
E depois que Dionísio começou a ser venerado, né, pelas humanas, né, pelas Meneides, e pelos sátiros, né, então as ninfas, o Dionísio fazia aquela festa de banho de vinho, de orgias, e nós tínhamos os Meneides, nós tínhamos as ninfas, nós tínhamos os sátiros. E os sátiros, que eram os homens, e aí já começa a discriminação contra as mulheres. Diminuíram a importância das ninfas. Então, eles levaram a essa interpretação de que as ninfas só se viam ao lado sexual, apenas ao lado sexual. Então, aí começou, para mim, foi o ponto histórico que começou a marginalização da mulher, né? Justamente nessa ideia de que ninfa é Lolita, ninfa é relacionado à pornografia.